Olá, meus avançados, tudo bom? Chegamos com mais uma edição do Avanço Podcast e dessa vez já não é nem convidado mais, já é um da casa. Estamos aqui com o reverendo Anderson, mas primeiro passar a palavra para o meu parceiro Lucas. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Gostaria de agradecer a audiência de quem nos assiste e agradecer também a presença novamente do reverendo Anderson, que está disponibilizando o seu tempo aí para vir falar, para nos ensinar grandes coisas. Obrigado, Anderson. Eu que agradeço mais uma vez aqui. Para quem não assistiu ao primeiro podcast, eu sou Anderson, pastor da Igreja Presbiteriana do Brasil. Eu achei que falar que eu sou teólogo, historiador, é muita pretensão. Então, vou dizer, eu sou formado em teologia e sou formado em história, né? Eu acho que tem que ter muita propriedade para falar o que é. Eu refleti melhor, falei, não, só começa a fazer pergunta difícil, né? Eu vou ter que olhar lá no chat GPT. Então, antes que isso aconteça, eu sou formado em história e formado em teologia. Mais fácil, né? Não é humildade, não, é limitação mesmo. Claro, com certeza. E aí, Lucas? Mas nesse assunto ali, é que nem o advogado também. Não, é verdade. Não decora tudo, né? Não tem como. Ele sabe os princípios ali, conhece do direito material também, né? Mas não que conheça toda a lei, né? Até porque é extensa, né? Mas hoje a gente tem uma proposta bem interessante, que até a gente vai aproveitar esse conhecimento que o pastor Anderson tem na área de história, para a gente conversar, na verdade ele, né, nos passar ali um pouco da história, desde Gênesis até Jesus. É isso aí, Anderson? Até o nascimento de Jesus. Eu trouxe um roteiro, eu trouxe o meu vademecum, não tem o vademecum de vocês, eu trouxe o meu também, que é uma colinha. Traçar um panorama histórico é sempre difícil, né? Mas vamos tentar. Por que eu digo que é difícil? Com exceção daquilo que foi muito bem registrado, e aí talvez a partir dos imperadores romanos, que eles contratavam alguns historiadores para falarem bem deles, mas quem não gostava, e historiador falava mal, né? Mas daí a gente já tem material um pouco mais escrito. Pega quem falou mal, pega quem falou bem e tenta chegar no meio termo. Então a história em si ela é muito moderna. Essa história detalhada a gente vai ter nascendo na França com os chamados anais, os análises, que o pessoal fala, os anais da história, enfim, é uma escola francesa de historiografia, e que são mais detalhistas, até detalhistas demais por um tempo. Mas mesmo assim, com exceção do que nós estamos vendo e vivendo agora, é difícil a gente confiar em quem escreveu e quem não escreveu, quem relatou e quem não relatou. Então a história não é uma ciência exata. A história é um esforço de buscar algo que aconteceu no passado. Quando tivermos a máquina do tempo, né, espero que a física realmente evolua a tal ponto, se é que é possível, aí a gente vai ter realmente as convicções. Até lá, vamos confiar enquanto especulação histórica. Eu fico muito triste quando um historiador, ainda que seja doutor, pós-doutor, hiperdoutor, fala assim, é assim, esse é o fato. Acho que na aula de historiografia ele não foi, porque a gente tem que ter um senso crítico e verdadeiro acerca do registro, né? É um registro, mas... Aquela história de que quem conta a guerra é quem ganha. Faz Sim, sentido? com certeza. Você não tem nenhum relato de perdedor de guerra na história, né? E mais do que isso, saindo um pouco do tema, geralmente quando havia guerra entre os gregos, a gente pensa que a Grécia sempre foi unificada, né? O povo lá brigou muito, né? Tanto tem a lenda de Esparta, né? Lenda, né? Os caras bombadão. Mas quando um povo invadia o outro, eles geralmente queimavam as bibliotecas, matavam os sacerdotes, os anciões, ou anciães, enfim, sábios. Eles queriam apagar da história a cultura daquela civilização. No Antigo Oriente também, eles falam, o grego está falando no Ocidente, mas no Oriente não era incomum também uma nação, quando invadia a outra, querer dar uma apagada na história daquela outra nação. Ou dizer assim, na verdade, aquele grande líder que eles falavam que era deles, na verdade era nosso. Tem tantos que reclamam, Sargão, Hammurabi, nesses grandes nomes aí, eles dão uma reclamadinha, não, na verdade era do nosso povo, não era do meu. Então os relatos ficam
muito confusos, né? O pessoal tem que ter essa consciência dos dois lados da moeda, né? Pra gente poder... Pode ser que algumas civilizações que existiram nem foram registradas, porque talvez eram civilizações médias, mas acabam sendo invadidas, e o pouco que tinham, eles ou disseram, não, na verdade essa história pertence todo ao meu povo que ganhou do céu. Ou simplesmente foram lá e tentaram apagar, o que não era incomum, né, essa guerra cultural, não cultural no âmbito acadêmico, era de apagar uma cultura, uma existência mesmo. Pode ser que isso tenha acontecido. Então, realmente, por isso que é um esforço de olhar para a história com uma lente de bastante humildade, né? Ou a gente chega e fala, não, na verdade, agora é o Avanço Podcast que tem a razão, e quem discordar vem aqui brigar com a gente, né? É verdade. E fora que se perdeu ainda pela tradição oral, né? Que às vezes não tinha nem como documentar, então foi se perdendo com o próprio tempo, né? Hoje nós temos uma grande parcela da população brasileira que é alfabetizada, né? Eu acho que eu nem sei os números, mas sei lá, acima de 70%, 80% hoje deve ser alfabetizado. Eu realmente nunca pesquisei isso nos tempos modernos. Mas vamos dizer que 35% é analfabeto funcional. Então, a gente, até no mundo alfabetizado, nós temos problemas com registro sociológico, antropológico e histórico, né? Porque você está registrando a história que o outro estava contando, ou você está registrando a história que você viveu. Mas sobre que ponto você está... vou pôr toda a verdade aqui acerca de mim? Não, eu acho que essa parte aí que eu chutei o cachorro, eu vou pular, porque não é legal. Né? Então, e a tradição oral era o que sustentou, que todas as tradições fixas até hoje, desliga a sua mente religiosa agora, judaísmo, cristianismo, islamismo, o zoroastrismo, sei lá, não sei o que falar isso. Mas o Zoroastro, uma religião antiquíssima, como entre os persas, entre as tribos árabes ali, enfim, que é muito antiga, que se manteve e tem pequenos focos ainda hoje no mundo. Inclusive o cantor, o vocalista do Queen, agora que faleceu, Freddie Mercury, o pai dele era dessa religião. Então, ainda há vestígios. Se manteve pela tradição oral, porque as pessoas eram analfabetas, a escrita era muito difícil, nem tinha essa finalidade, a escrita, de codificar alguma coisa, enfim. Então, a tradição oral muito importante e muito realmente se perdeu. Talvez salvo um essencial de alguma coisa e detalhes, coisas importantes se perdem. Nações que foram invadidas e apagadas, o que sobrou, né? Se eles não tinham... Era difícil escrever, né? Na época era caro replicar uma escrita. Então, assim, se falar de tradição do Antigo Testamento, a gente depende muito da tradição oral até o século V a.C., onde a coisa começou realmente a tomar forma escrita. Até então, muito ainda era tradição oral. Entendi. Que bom que o Espírito Santo... Sim. Não. Capacita, né? Ele deve se imaginar a capacidade mental das pessoas daquela época de armazenar tanta informação rica, cheia de detalhes, sem a capacidade de transcrever isso, né? Era algo realmente impressionante, né? Mas vamos voltar ali, é questão de... Vamos começar pelo jeito. Já dessa introdução, né? Sim. Então, o ponto de partida é a criação, né? Quando a gente fala de história bíblica, a gente parte da criação. A criação está em Gênesis, certo? Para a gente se contextualizar, quem é o autor de Gênesis? Então, vamos lá. Então, a criação está ali no Gênesis capítulo 1 e capítulo 2. O 3 tem um pedaço, depois muda, né, a situação. Segundo a tradição, Moisés é o autor de Gênesis, né? Há quem defenda, Moisés escreveu Gênesis, pode ter escrito, mas eu prefiro que a tradição oral de Moisés, né, é um depósito da tradição oral dele que foi passada de maneira muito, muito boa, né, e com certeza inspirada pelo Espírito Santo essa tradição oral. Mas Gênesis, a autoria de Moisés, século V a.C., alguns vão falar 1432. Eu, cara, mas como 1432, né? Tem gente que dá umas da 1446 a.C. Olha, isso aí é bom mesmo. Século V a.C., a tradição oral de Moisés. E ele é o grande autor do Antigo Testamento nesse início, né? Então, Gênesis, Êxodo, Levítico,
Números e Deuteronômio, chamado Pentateuco, tão importante para a literatura do Antigo Testamento e do Novo Testamento também. A tradição atribui a Moisés a autoria. O próprio Jesus vai chamar o Pentateuco de Moisés. Então, quando ele fala, eles têm Moisés, não é que eles têm o profeta, o indivíduo, está se referindo ao Pentateuco. Os escritos dele. Exato. Então, o próprio Jesus vai dizer. Se Jesus falou que é a autoria de Moisés, a gente aí, a alta crítica alemã que criou essas tantas minhocas aí, não tem como competir com Jesus, né? Jesus tem razão sempre. Verdade. Então, a criação começa. A origem da vida, né? A origem da vida, a origem das coisas, a origem do universo. Então, começamos com a criação. Mas a Bíblia, ela contém alguma coisa de ciência que foi registrada, e hoje nós sabemos que a ciência, ela contém dados muito precisos sobre a história de povos e nomes e pessoas, sem sombra de dúvidas. Mas essa não era a intenção do autor bíblico, né? A fé não precisa de provas para nascer. Então não é fé. Olha, eu realmente fiz um estudo aqui com o Dr. X, e olha, é exatamente esse rei veio no Espírito. Oh, Jesus, agora eu creio. Então, como assim? Então as pessoas que têm uma dependência e tem que ficar indo em congresso de fé e razão, de razão e fé, a fé que pensa, a razão que ora, não sei o que, eu não preciso de nada disso. Sobre Dostoiévski, né? Se amanhã alguém disser que Cristo não é a verdade não está nele, eu prefiro ficar com Cristo do que com a verdade. As cartas que ele trocava na época da prisão dele, ele escreveu essa coisa belíssima, né, acerca de Cristo. Paulo? Dostoiévski, o autor russo. Fyodor, nome bom, tu colocar no teu filho é Fyodor. Então, a criação. Então, a gente tem que ler muito sobriamente, né? A criação pode ser literal, com dias de 24 horas? Claro que pode. Deus faz como Ele quer, Ele não está preso em nenhuma situação. Ou pode ser literária, inclusive, não é uma narrativa completa, né? É mais uma prosa poética, tem muita poesia, principalmente no capítulo 1 de Gênesis, apontando e contando a criação de forma poética. Tem até aquele joguinho que os judeus gostam bastante, grupos de 14, 7, né, que mostram uma literatura. Então a criação, ela pode ser literal? Pode, mas pode ser literária. Se literária, não precisa necessariamente você interpretar literalmente todo aquele processo, apesar de fazer muito sentido, inclusive para a biologia. Inclusive para dar um nó na cabeça. Deus cria a luz antes de criar o sol, as estrelas, enfim. Para dar um nó na cabeça. Deus tem o direito de ser paradoxal porque Ele é Deus, né? É que a gente vai discutir com Ele. Então partimos desse princípio, esse é o princípio bíblico. Mas há sempre aquela outra teoria, que veja, chama-se teoria. Interessante, né? Tirando o campo da igreja de fé que nós cremos e ponto, quando a gente vai discutir com alguém que nos dá ouvido academicamente, a gente já vai para dar pancada, né? O Big Bang é uma teoria, não uma convicção científica, é uma hipótese. Tanto quanto eles aceitam o criacionismo. Mas daí você tem um cientista maluco e tem um crente maluco, aí não dá certo, né? Mas quando você tem duas pessoas ponderadas, bacana, faz sentido realmente. E tem o João Magueijo, um físico brasileiro incrível, e é legal ouvi-lo acerca dessa ideia do Big Bang. É um cara bem esclarecedor. Mas também você tem o Mark Zerlin, hoje, o professor do Mackenzie. Nós tínhamos o que foi físico, que trabalhou até na NASA. Ele faleceu, agora me fugiu o nome dele. Quando eu preciso lembrar o nome... Não, eu sei quem é, só que eu também não estou me lembrando. Culpa do Mark Zerlin, que eu lembrei o nome dele, não lembrei do outro que é bem mais antigo que ele. E são pessoas que têm uma base científica também, então há diálogo. Pelo menos na academia vamos dizer, não, legal, o criacionismo é uma teoria, é palpável, não é? Vamos discutir isso. Mas nenhuma das duas são reproduzíveis em laboratório, nem o Big Bang, nem o criacionismo. Estamos falando de origem da vida. Mas o evolucionismo não é a origem da vida. Darwin falou da origem das espécies. Nunca discutiu a origem da vida. É um erro que a gente faz. Eu sou evolucionista, eu sou criacionista. Legal, mas talvez não tenha uma correlação tão estreita como a gente acha. Darwin fez uma teoria sobre a origem das espécies. Esse passarinho tem um bico diferente, como é que é essa coisa? Mas aí chegou num ponto em dizer que uma espécie pode se tornar outra, e deixa por conta da coisa. Mas a polêmica sempre está nesse embate. Se a pessoa tem uma consciência que a religião, geralmente o cristianismo apanha bastante, é um zerão à esquerda, é um atraso, é um problema cultural, vai bater. O outro, que é
crentão, mais crentão do mundo. A ciência não serve para nada, é o diabo que inventou para enganar as pessoas. Já ouvi dizer que fóssil de dinossauro é o Satanás que fez lá justamente para confundir a igreja, enfim. Então, o dinossauro é o fóssil do diabo. Né? A ciência por um outro lado. Então, gente fala que o cristianismo é um atraso social. Se você tem hospital, se você tem educandário, se você tem orfanato, se você tem a Cruz Vermelha, se você tem essa ideia dessa ajuda, né, de ação e assistência social, agradeça ao cristianismo. Universidades e referências no mundo todo. Pois é. Mas voltando para a coisa aqui. Então, essa questão da criação, a gente pode chamar dessa pré-história nossa. Também, é uma pré-história. Quando, né, tem o pessoal da Terra Jovem, que a Terra Jovem nasceu de 6 a 10 mil anos atrás. Então, uma Terra bem jovem. Tem o pessoal da Terra Velha, que mais de 4 bilhões de anos, né? É bem mais velha, né? O contraste é bem grande, né? E aí cada um vai apelar. Uns vão apelar para um calendário bíblico, fazer contas bíblicas, e vão dizer, 6 mil anos, 10 mil anos, porque a Bíblia diz. Não, é bilhões de anos, porque a gente está datando o gás que tinha dentro do meteorito, que o meteorito já expulsou, porque o potássio 40 vira argônio, porque o urânio não sei o que vira chumbo. Então é bilhões. Cara, quem que viveu mais do que 120 anos para dizer as transformações que nós temos, científicos sociais de fato? Então as duas coisas são difíceis. Mas aquilo que realmente é consolidado em ciência, de fato, a coisa é química. Por exemplo, o carbono 14, que data o que foi vivo. Bicho, planta, madeira, árvore, enfim. De fato, cientificamente bem seguro a datar as coisas por carbono 14. Pelo menos até 50 mil anos dá para ter uma base legal. Até 10 mil anos o carbono 14 assim, é muito bom. Né? E outras coisas mais que a gente vê hoje, vai numa caverna e tem lá, né, a escalactite, escalagmite, lá em cima, outra embaixo. Né? Para quanto tempo dura, né, quanto tempo ela se formou aquilo pingando aquela gotinha? Sei lá, a cada 100 anos ela cresce 1 centímetro. Né? Ela cresceu alguns milímetros em poucos anos, aí vai fazendo a conta fácil. Né? E tem algumas que realmente remontam muito mais que 10 mil anos, porque a gotinha está ali e aquilo foi observado por mais de 20, 30 anos. Não, na verdade, o fluxo era maior de água. Então estamos sendo enganados. Quem viveu mais 120 anos ou quem ficou medindo estalactite de caverna, né, cara? Imagina esse monte de processo que vocês têm para trabalhar. Falam, vou dar uma régua, eu vou lá e vou ficar medindo a coisa. Mas a gente tem que ter muito cuidado de ambos os lados, tá? Sim. Acabou essa questão da criação. Aí cada um fica com a sua polêmica religiosa ou científica. Então a gente vai tentar traçar uma linha do tempo, sendo a criação nosso ponto de partida. Cremos que Deus criou. Como criou? Aí a Bíblia diz como ele criou. 7 dias? 7 dias. No 7º ele descansou. Né? 7 dias. Se é literal ou literário, aí também ninguém perde a fé por fazer uma leitura literária da Bíblia. Né? Ou literal também, não faz diferença. A conclusão é a mesma. A origem de toda a vida parte de Deus. Porque só Ele pode criar aquilo que antes não existia. Ele chama a existência o que não havia. Ou seja, Deus cria as coisas do nada. Do nada. E ninguém que gosta de datar as coisas pode dizer o que havia antes do universo. Ele sempre houve, então o universo é eterno? Então você já falou que num campo subjetivo, né? Ou seja, o que vale para a gente, vale para eles também. Outra coisa são os problemas de datação, né? Dar datas exatas realmente é muito complexo, porque as pessoas não tinham esse hábito de contar o tempo. Um outro problema da história antiga, que aí depois começou a ser registrada por Heródoto, o historiador, Heródoto, acho que ele era grego, não me lembro, ou se era romano, grego, estava por ali o Heródoto. Nós dependemos muito dele e da Bíblia para sabermos detalhes do mundo antigo, principalmente do Oriente, do Antigo Oriente. E para o Heródoto, como qualquer historiador da época, o mito e a verdade, o que é ficção é um termo moderno, mas estou chocando aqui, cometendo um erro histórico que chama anacronismo, né? Quando a gente assiste filme lá dos romanos, o Espartacus lá, o médico vai costurar os Espartacus, aí ele lava a mão antes, isso é anacronismo, ninguém lavava a mão, não. O cara não morria pelo corte, morria por infecção, então o médico que matava ele de sepse depois, né? Então a gente comete muito esse erro do anacronismo, né? De querer olhar a história. Então,
você querer datar perfeitamente as coisas, você estabelecer um ponto de datação, é muito difícil mesmo, porque não havia essa necessidade. E depois, o que é mito, o que é realidade? Para o historiador antigo, ele queria contar o fato. Se era o Saci Pererê, ou se era um outro personagem, realmente não havia essa preocupação para o mundo antigo. História e ficção se misturam, pensando em história antiga. Mas tem 500 historiadores que discordam de você. Que bom, não imagina se eu fosse a única opinião do mundo, eu seria o melhor cara do mundo. Mas, basicamente, você dar datas, foi o que se aconteceu. Então, eu gosto muito de um historiador chamado Chartier, acho que ele é francês, foi o sobrenome, com certeza, Roger Chartier, que ele está muito mais preocupado com o que o indivíduo fez enquanto transformação social. O que o Mark e o que o Lucas fizeram enquanto advogados e que influenciou a família e etc. Não contar, eles viveram numa época em que tinha uma polarização política. Esquece isso. O que os dois fizeram. Qual foi a atitude deles e a transformação que eles fizeram, ainda que na família deles, enquanto indivíduos. Lucas tem um livro que conta um pouco disso, o governo do corpo, né? A história a partir de mim. Então, Chartier, que eu acho que está vivo, valoriza muito isso. Porque realmente você atrela a pessoa ao fato social. E aí a história fica realmente muito complexa. Tá? Mas, por causa da arqueologia, a gente pode ter aproximações de datação. Então, por que isso? Quando que a gente começa a datar a Bíblia de fato? Aliás, a escrita vai determinar o começo da história. 4.000 a.C., acharam lá um escrito contábil. Veja, a preocupação era contábil. Os primeiros escritos eram contábeis. Por quê? Você tinha lá as suas vaquinhas, tinha as suas ovelhas. Acho que tinha mais ovelha do que vaca ali na região do mundo bíblico. Aí levava o teu cabrito lá para trocar na cidade. E às vezes você não ia, tinha uma pessoa que ia lá e fazia essa mediação. O dinheiro se tinha ainda uma coisa que só não confiava muito, mas trocava por outras provisões, o tal do escândalo, né? Tem até um livro, A História da Riqueza do Homem, do Léo Huberman, que vale a pena ler sobre isso aí. E aí o pessoal falou, mas será que eu não estou sendo passado para trás? Será que ele chegou com todas as ovelhas lá mesmo? Então eles começaram a fazer pequenos desenhos que representavam os animais, em tabuinhas de barro. Então, até 5 vaquinhas, 5 ovelhinhas, faziam um desenho que lembrava. Aí viu que não dava, porque às vezes era muito. Então, vamos usar uma vaquinha com uma estrelinha, que vamos fazer uma ovelhinha, um cabrito com um pauzinho para representar que agora é 10. Então, a preocupação matemática contábil de ser passado para trás, que fez com que a escrita nascesse. Porque ele certo, tinha a tabuinha dele, dava a tabuinha para o outro, tá aqui, sei lá, bota o dedo, mas eu já estou inventando mesmo, né? Sim. Vamos certificar aqui que ninguém enganar a gente, né? Mas nasce com isso. Então, depois disso, as escritas religiosas são muito importantes, mas veja, não eram os livros, né, religiosos, mas eram escritas religiosas nos tempos egípcios, mesopotâmicos, enfim. E depois a história dos reis, né, e etc. Então a arqueologia vai lá e tenta aproximar estas coisas. Então a história vai ser chamada de história a partir do momento em que a escrita, que eu já disse que se é mito ou se é ficção, o historiador não está muito preocupado com isso, mas daí nasce a história à medida que as pessoas registram. Antes disso é especulação. Tá? Então um bom ponto de partida para a Bíblia, então criação, queda, aí origem dos povos, depois dilúvio e depois Abrão. Até o dilúvio ali, e Torre de Babel. Confusão dos idiomas ali. Esqueci de Babel. Interessante. Esqueci do Babel. Então, criação, queda, dilúvio, Torre de Babel, alguns vão chamar de história primeva ou pré-história de Israel. E sem muito tentar dar uma linha temporal para esses acontecimentos. Porque a gente que interpreta que os dias que Deus criou não precisam ser dias de 24 horas. Foram eras, na verdade. Eu não sei se melhora, se dificulta, né? Mas, não, 24 horas os dias. Mas o calendário era lunar, você tem certeza. Mas, enfim,
Então, outros não, pode ser que uma primeira era durou 1 milhão de anos. Nossa, mas daí não faz sentido a narrativa, 1 milhão de anos aí a planta teria morrido por falta, porque há uma correlação lógica na criação. Não é científica, mas é lógica. Então ali vamos dizer, para alguém que não conhece tão bem essa história, às vezes vai falar em queda, não vai saber exatamente, né? Poderia fazer um panorama. Sim. Deus cria o primeiro casal, Adão e Eva, dá a eles uma lei, né? Faz um contrato com eles que tinha a ver com fazer ou deixar de fazer, que nós chamamos de pacto de obras ou um contrato de obras, né? Ora, se vocês não fizerem isso, tudo bem, se vocês fizerem, vocês serão punidos, que era a questão de comer o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, lá do jardim, né? E eles acabam desobedecendo e comem o fruto do bem e do mal. Com isso eles têm conhecimento do mal e não têm força para deixar de fazer. Conhecem o bem, mas não têm força para fazer. Então há um rompimento no relacionamento de Deus com o ser humano. Por isso a gente fala a queda do primeiro casal, eles são expulsos desse jardim, e daí o pecado entra no mundo, e é essa loucura que nós vivemos hoje. Então, que são quadros, então, dessa pré-história de Israel. Então, e a história nacional de Israel começa com Abraão, nós chamamos de período patriarcal. Vamos lá, vamos chutar um período aqui, mas é o que os teólogos, que são mais ou menos crentes, eles vão concordar, em torno de 2000 anos antes de Cristo, é o período patriarcal. Abraão era um estrangeiro, provavelmente, segundo a escritura, um caldeu. Às vezes caldeu e Babilônia eles são identificados como o mesmo povo em outro momento. A cidade de Ur, que é citada, né, talvez seja a origem, ou pelo menos onde ele estava, era uma cidade-estado muito poderosa, muito importante dessa época. Ou seja, tinha muita gente lá. Tinha já um sistema complexo, era murada, então se protegia. Enfim, mas esse indivíduo é de uma família rica. O pai dele provavelmente era muito importante, a ponto dele sair com um grande número de escravos, de ovelhas, enfim, de cabritos, de bodes e etc. Como que nasce vem uma história como chamado divino, reforça, ele é um estrangeiro, né? Então, brigar por essa questão étnica, por essa pureza étnica, é só lembrar, o povo de Israel nasceu de um estrangeiro, dos caldeus, que depois vai ser um problema para eles lá na frente. Deus o chama, ele nunca tinha ouvido a voz daquele Deus, ele deveria conhecer vários deuses. Os rabinos tentam ressalvar e criam umas histórias por fora de Abraão, como se ele adorasse esse Deus desde criança. Tem umas lendas. O que a Bíblia fala é que ele ouviu uma voz que foi tão poderosa que ele não pôde resistir àquela voz. Ele simplesmente obedeceu e foi. Como que, apesar deles estarem próximos às cidades, por essa ideia dele sair peregrinando com essa quantidade de coisas que ele tinha, eu não acredito que a família dele vivia na cidade em si, mas eles eram um clã, uma tribo grande. Então essa tribo tinha o pai, o mais velho, o indivíduo mais velho, né, o senhor ali, o chefe do clã ou da tribo, e tinham seus filhos e outros parentes, às vezes faziam casamentos com outras tribos, às vezes se uniam, enfim. E eles eram, nesse período, tinham muitos ainda que eram nômades, que ficavam de lugar em lugar, e uns que eram seminômades, que ficavam um tempão no lugar. Mas aí o pessoal não sabia replantar capim, não sabia fazer o ciclo, né? Enfim, tinham que ir para outro lugar onde tinha alimento e água para o seu rebanho. Então eles ainda eram seminômades. Depois de um tempo eles saíram para outro lugar, até que chega que isso acaba, né, com a história. Então provavelmente Abraão era desse clã nômade que andava seminômade, e ele sai seguindo o chamado de Deus, e Deus faz com que ele peregrine por onde ainda é o Oriente Médio ali, antigamente chamado Canaã, depois vai ser chamado Judéia, e hoje nós chamamos Palestina. E Deus falou: eu vou dar essa terra para a tua geração, de ti farei uma grande nação, em ti serão benditas todas as nações da terra. Então você parte de um princípio em que Abraão é essa sementinha do povo de Israel, mas também ele antecipa a sementinha do povo de Deus, de todas as pessoas, de Deus, que não vai ter um povo etnicamente exclusivo, mas o mundo todo é dele.
usa como ferramenta, né? Ele usou como ferramenta o Abraão. Sim, Abraão é um instrumento dele. Tanto que Abraão é pai exaltado, pai exaltado. E Abraão, quando Deus muda o nome dele, é pai de multidões, pai de nações. Então isso sempre foi plural, mas nunca foi um plano étnico, né? Mas sempre plural da parte de Deus. Período patriarcal, vem Abraão, peregrina, anda, faz coisas que o patriarca assim. O patriarca ia numa terra, depois ia para outra, arrumava um problema ali, saía. Até do problema Deus fazia com que ele enriquecesse, né? Como que Deus foi bom com Abraão. Isaac é o filho dele, continua essa mesma ideia, ser nômade, vai para um lugar, vai para outro, cava um poço e etc. Depois vem Jacó, que também está nessa linha dos patriarcas ainda, e por fim José, que é filho de Jacó, que vai para o Egito. Aí começa a mudar a história. José, que encerra o Gênesis, ele começa a fazer uma transposição do que seria. Agora já não é mais uma tribo que está andando de lugar a lugar, já não é mais um clã, etc. Eu estou resumindo bastante aqui, pulando bastante situação. Em José, que é um ponto fixo, agora vem e fica no Egito, começa a haver uma mudança. E eles vêm e permanecem ali, e crescem, se tornam uma nação poderosa. Acaba, nação entre aspas, um povo entre os egípcios, mas tão grande que assustam os egípcios. Essa galera toda morre, vem um faraó, um rei do Egito, e o Egito já era muito avançado tecnologicamente, militarmente, uma sociedade extremamente complexa, uma religião complexa, então, dizer assim, de pensar socialmente, era um país de primeiro mundo que havia, né? E muito bacana, enfim, o que eles tinham enquanto cultura, enquanto nação. Mas aí vem um faraó que no momento se preocupa, olha, eu tenho um povo que não é do meu povo, que está crescendo muito aqui. E ele começa então a escravizar, vamos então pelo medo subjugá-los. E fala um faraó que não conheceu o Deus de Abraão, Isaac, Jacó, enfim. E tem esse problema. Aí muda, aí migra. Nós saímos do período patriarcal para o período de Moisés, o Êxodo. Moisés é um judeu, o faraó está tão pilhado com o crescimento desse povo que ele manda matar todas as crianças. E nasce o Moisés, a mãe dele, acho que é Joquebede. O nome é difícil, mas é uma coisa assim, Joquebede, se eu não me engano. Tem um plano, né? Nasce o menino, bota um cestinho lá, faz um barquinho, né? Passa um piche ali para não afundar. E solta ele no rio e manda a irmã ir correndo e volta onde estava a princesa. A hora que a princesa viu que bebezinho, esse é um bebezinho bonito, né? Olha que bebê bonito, levou para o palácio. Ele foi criado com o príncipe do Egito. Em dado momento ele mata um egípcio porque maltratou um judeu, foge para o deserto e aí começa essa história de Moisés, do indivíduo. Lá tem Jetro, que é o sogro dele, que é um sacerdote, que vai apresentar um Deus diferente para ele. Talvez já uma ideia do que seria o encontro dele com o grande Eu Sou. Moisés volta, comissionado por Deus, para o Egito para libertar o povo do Egito. Aí começa o êxodo, o povo escravizado, agora é libertado por Deus do Egito e começa a peregrinação no deserto. Então inicia uma nova página na história do povo de Israel. Até então, não sei se eles eram chamados povo de Israel, mas isso depois vai ficar caracterizado na história deles. Período patriarcal, período de Moisés, período do Êxodo. Nesse período do Êxodo, eles vão começar a ter identidade nacional. Isso aí por volta do século XV a.C. Eles vão ter leis, que eles precisam ter leis deles para verem a lei dos outros povos. Não, nós somos diferentes deles. Então eles começam a ter uma identidade nacional, uma identidade legal e uma identidade religiosa também. Que Deus foi revelando-se aos poucos para esse povo, mas ainda precisava mais. Então, nesse momento, Moisés vai lá no Monte Sinai, recebe os 10 mandamentos, o primeiro quebra, da outra, que é a base moral, né? Os 10 mandamentos é o resumo moral de toda a lei religiosa e toda a lei civil. Poderia ser chamado de extrato, né? do todo, né? Então você vai ter ali, acho que é o extrato com S, que é o falar que vai avaliar a ata toda, só tem o extrato da ata, acho que é alguma coisa assim. Os 10 mandamentos é toda a conotação religiosa, moral, civil, enfim, deles. E eles agora começam a ter identidade de povo, né? A promessa dos patriarcas é passada para Moisés, que é passada para o povo, de olha, vocês vão herdar essa terra, a terra de Canaã, que até hoje eles estão lá brigando, um jogando míssil no outro. E não se resolveram ainda para essa questão de Canaã.
Moisés morre, Josué assume, Josué aí vai ter o seu livro próprio, daí a gente continua ainda na mesma história, não vira a página, nós estamos ainda do povo peregrinando pelo deserto, depois ficou muito tempo. 40 anos ali. 40 anos por causa de desobediência, por causa de não crer em Deus. Reclamação. Não crer em Deus é sempre problemático. E até Deus não permitiu que Moisés entrasse, né? Daí Moisés deu uma paulada na pedra lá e deve ter outros motivos também que Deus o poupou é um pecador igual a gente, né? Ele pôde até ver de longe, mas não pôde entrar, né? Daí Josué que... Eu talvez jogasse a pedra em cima das pessoas e me dar uma paulada, né? Para sair água, né? Então Deus poupou Moisés. Mas foi para o lugar onde ele sempre quis estar, né? Na presença deste Deus que ele conheceu também. Josué continua, e Josué sim é um indivíduo que vai levá-los à terra de Canaã. Na terra de Canaã eles têm um desafio muito grande, não serem aculturados, porque a cultura dos outros povos era muito mais legal. Né? Imagina os cultos que eles faziam, os cultos de fertilidade, o pessoal enchia a cara, e depois uma maneira de você celebrar a fertilidade era fertilizando, né? Aí depois da meia-noite, ninguém era de ninguém, todo mundo era de todo mundo. Tinha inclusive os prostitutos, as prostitutas rituais desses deuses de fertilidade, Baal, enfim, Baal é um deus comum ali, né, entre os cananitas. E a religião nossa é muito restritiva. Aí o povo fala, vocês têm que abrir a cabeça, esse Yahvé aí, acho que o Baal é mais legal. Lá no seu culto, a gente não tem culto de fertilidade. É? Vamos um dia só para você ver como é que é. Ou mente fraca não voltava nunca mais, né? Ou misturavam a religião. Vamos dar um equilíbrio, ele continua com Yahvé, mas vamos ter um culto de fertilidade, pelo menos umas 2 vezes. E dava problema. A idolatria foi um problema terrível em todo o Antigo e Novo Testamento para o povo de Deus, mas no Antigo Testamento isso é um tema sempre em voga. Não é idolatria, isso aqui é um pedaço de madeira. Não, a idolatria envolve realmente uma mudança de vida sua em prol de uma depravação religiosa, moral, social, ou seja, atrapalhava tudo, né? Então é muito mais do que simplesmente ficar adorando e beijando um pedaço de madeira. Não é simplesmente adoração a Baal, era a absorção de toda a cultura. Degradação. Deus falou, vocês têm que ser santos, está lá em Levítico, né? No código da santidade, vocês têm que ser santo. Aí a pessoa fala, o rei do outro povo lá explora, e eles, vamos explorar também. Deus falou, não haja pobre entre vocês vão sempre redistribuir a terra, o ano do jubileu, né? Vocês vão ter uma equidade social sempre. Que equidade social? Vamos abolir isso aí. Vamos explorar. O estrangeiro chegou, quer morar entre a gente aqui, então o estrangeiro deveria ser bem tratado lá. Vamos escravizar esse pessoal aí. Então eles se depravam moralmente, religiosamente, os profetas, os sacerdotes, a coisa. Justamente porque Deus falou, não se misturem, mas não, vamos misturar. Mais do que se misturar, vamos copiar, né? Vamos trazer o que nós não deveríamos. Então, acho que Deus nos encerra no pecado, às vezes, também, para a gente entender a dependência que nós temos da graça dele. Se fixam na terra com Josué. Vamos dizer que Josué agora se torna um líder importante. Uma figura até diferente da de Moisés. Eu acho que Moisés era muito mais visto como um ente divino, o que traz a revelação de Deus, fala em nome de Deus, a cara dele ficou até brilhando um período, enfim. É um grande profeta. A ideia de profeta deles ainda nessa época era de vidente, um vidente, alguém realmente que vai lá, tem essa coisa com Deus e fala pra gente o que Deus disse. Josué já vai ter uma figura mais de líder, de governo, de político no sentido bom, né? Se bem que não era uma polis, não era uma cidade. Não, né? Ele foi o primeiro juiz, não? Tá aí uma boa questão. Se não foi pelo menos o arquétipo, o que seria. Josué tem essa primeira função mais de juiz e menos de eu vou lá no monte, vou ficar com o rosto brilhando e vou trazer, vai cair raio, trovão. Ele acabou tendo uma participação mais de líder civil. Gente, estamos falando assim, estamos radicalizando um pouco, mas isso são mudanças sutis, né? Morre Josué, aí sim inicia o período dos juízes. Aí é um período muito longo, né? A gente vai ter
mais de 300 anos de história, enfim. O pessoal vai chutar entre 1300 até 1050, todos vão dar outras datas, mas é um período longo de juízes. Eles estão na terra, cumprindo ora a lei de Deus, ora descumprindo, ora se associando aos outros povos e absorvendo a cultura, ora esses povos subjugando eles, enfim. E o juiz sim acaba tendo um papel de um líder que centraliza o poder. Eles entendem que Deus é o grande rei deles. Os contextos da saída deles em Gênesis Deus é o rei de vocês. E eu vou mandar o meu emissário. Minha voz demandou o juiz. Não é juiz no sentido de magistrado que nós temos hoje. É muito mais um governador do que um magistrado. Né? A juiz é porque ele decidia casos também, acumulava os casos. Ali que tá a história de Sansão, né? Sim, exatamente. Sansão está incluído aí no meio. Débora, Sansão. Exatamente. Essa galera aí dos juízes. Aí você, olha que interessante, a gente parte lá de um sistema tribal e agora a gente já está num sistema em que eles não são mais nômades, tem organização social, tem leis, tem religião, tem o tabernáculo de Moisés, que era o local do templo, tem as placas da lei, a presença de Deus, tem grupos de chefes de família que também resolviam problemas que nascem lá em Êxodo, e tem um juiz, governador, profeta, Débora também era profetisa, depois foi juíza, tinha uma mulher, né? E temos um problema, né? Alguém não gosta, tinha uma mulher que era juíza nesse período, que centralizava o poder. Lógico, o poder era de Deus, mas ele era o líder, ele era quem decidia. E o último juiz é Samuel. Então, não viramos a página de Josué ainda, né? A gente vai lá para Samuel. Samuel é o último juiz, mas também muito mais profeta, sacerdote, acumulava todos os cargos, né? Ele faz tudo, né? O Josué. Samuel. E Samuel começa a se virar a página da história. O povo, sempre o povo, né? O pessoal fica assistindo Big Brother, a massa fica corrompida a cabeça. Fala, Deus, o negócio é o seguinte, a gente quer um rei. Aí vão falar para Moisés, nós queremos um rei como os outros povos, para Samuel. E Samuel fica bravo, porque fala, estão me rejeitando, falando que o meu governo é bom. E é tão chato, a gente critica a gente, né, aquilo que a gente faz, né? Quero outro instrutor de paraquedas. Tá bom. Vai com Deus, mas fica chateado, né? Poxa, me preparei tanto, né? Fala, eu tô tirando minha procuração, que eu quero mais os doutores, não, vou pegar o outro ali, que diz que a indenização vai ser maior. E a gente fica chateado, poxa, eu me empenhei, eu trabalhei, óbvio que eu recebi, mas eu já estou dando andamento, cara. Por ser cristão, mais ainda, eu quero ser o mais ético, o mais claro possível. Não vai no charlatão, porque o cara fala, não, o juiz é na Bíblia, vai dar certinho isso aí. Tem gente que gosta de ser enganado. Mais ou menos gosta isso. De ouvir É verdade. Samuel fica bravo. Aí Deus fala, por que você está bravo? Eles não estão rejeitando você. Alguém diz que Samuel já estava confundindo os papéis. Eu sou o rei. Aí você. Eles estão destituindo, eles estão desprezando o meu governo, não o seu. Aí dá uma baixada na bola de Samuel, né? E aí Deus fala, vocês sabem o que vai acontecer agora? E aí nós temos, de fato, agora Deus complementando a legislação. Vamos fazer emendas constitucionais. Vocês querem um rei? Ótimo. Legal. Como dos outros povos. Agora vocês vão ter que sustentar esse rei, bancar esse rei. Os filhos de vocês vão lá para a guerra do rei. Tudo que vocês vão plantar mais para o rei comer, vocês vão ser explorados. É esse sistema que vocês querem, monarquia. Queremos monarquia. Então vocês terão monarquia. Vai lá Samuel e unge Saul. E aí você tem essa virada de página agora para a monarquia. Saul ainda é uma monarquia muito nascente, não é complexa, não tem uma estrutura social complexa, não tem uma cidade de fato que é referência a Estado. Você vai ter altares. Betel, Peniel, né, que eram pontos importantes, mas não vai ter ainda a cidade, ou trono, ou castelo, ou templo, aquela coisa. Então, é uma monarquia simples, menos complexa em Saul. Aí Saul vai, né, diz que ele era muito bonito, né? Que era forte. Diz que
Isso era alto, era bonito. Não sei se isso foi, mas foi Deus que mandou chamar Saul. E Saul vai até um período que faz o seu governo e depois ele começa a pisar na bola. Aí Deus fala, se não serve, né? Vai lá Samuel e unge Davi. Aí eu não quero toda a história de Davi, no fim das contas, Davi se torna rei no lugar de Saul, ele vai suceder Saul. Em Davi a gente começa a tomar uma monarquia mais complexa um pouco, ele vai lá e conquista Jerusalém, que era a cidade dos jebuseus, fala, não, agora essa é a minha cidade, essa vai ser a capital. Se tem uma cidade estruturada e boa e você fala que é a sua capital, então você deixa de ser essa monarquia simples, esse povo que anda, que agora ficou num lugar só, para uma cidade-estado. Que os países, antigamente, Blumenau seria um país, uma cidade-estado do mundo antigo, né? Uma belíssima uma cidade-estado. Daí a gente já pegava Vila Real, Luiz Alves, Timbó, são tudo a gente agora, e aqui quer ser a gente que manda. É mais ou menos isso que era um país, uma nação nessa época. 400 mil pessoas aqui que nós temos em Blumenau, seria um país enorme, uma cidade-estado enorme para aquele período. Talvez nem existia um número tão grande assim, apesar de alguns historiadores dizerem que alguns chegaram a esse número, que seja. Davi é um rei / guerreiro, gosta de guerra. Ele era até o chefe do exército de Saul? Sim, em algum momento sim. Inclusive ele estava sendo caçado pelo Saul, teve até a oportunidade de matar ele numa caverna e não fez. Não fez. Teve toda uma arranca-rabo ali, né, entre os dois. Sim, Saul ficou inseguro, né? Ficou muito seguro, porque Samuel já tinha dito, Deus te rejeitou, né? Então, e ele começou a ver essa ascensão de Davi. E o Davi era menorzinho, né? Que daí teve a história antes ali do Davi e Golias. Segundo o relato, sim. Mas ele era muito habilidoso, né? Ele era um rei guerreiro. Sim. Montou um exército de mercenários, ou seja, eu acho que uma ideia de mercenário muito pejorativa, muito ruim, muito negativa. Montou um exército top, ele montou o BOP dele, né? E ninguém monta um BOP para uma proteção, nada, o cara era sangue duro, vamos fazer guerra, vamos lutar, vamos na rua com alguém. Autoconfiança. Ele gostava, ele era um rei guerreiro. Tem uma passagem até que eu falei com o Mike ali, que quando Golias, ele não cabia no equipamento, né, na armadura, né? Sim. É assim que quiseram dar para. E aí ele resolveu pegar lá, acho que estava com uns pau, pedra. Daí o Golias falou para ele: por acaso eu sou cachorro agora para você vir com um pau e pedra? Ele subestimou que é uma funda, né? A funda era um revólver do passado, né? Cara. Um bom atirador de funda, né? De pedra para uma funda. A pedra bem cravada no meio da testa, deixou derrubado. Pegou a espada dele, cortou a cabeça. Então o que matou Davi, que matou Golias, não foi a pedrada, né? Depois ele termina, só o tonteou. Deixou ele ali caído, né? Isso aí. Desnorteado. Depois veio a facada. Aí, quando pôs a cabeça fora do Golias, com a própria espada. Com a própria espada. Como ele já tinha encarado o leão e o urso, né? Quando ele era. Aí ele já tinha as manhas. Tinha autoconfiança pra. Sim, imagina. Ele falou, o urso é bem mais complicado, né? E fraquinho ele não era? Porque imagina o peso da espada do Golias. Pois é. Ele devia ser uma baita de uma espada. Ele era baixinho, mas era forte. O problema é sempre o baixinho, né, gente? Então o cachorro salsicha e ele sempre resolve implicar com o pastor alemão, né? Ele não implica com o shih tzu, por exemplo, né? Porque o problema são os pequenos. Mas aí Davi, esse rei guerreiro, então ele não dá uma ideia de um rei assim muito administrativo, mas é um rei conquistador. A galera tinha medo de Davi. O Davi era temido entre os povos, tanto que ninguém gostava de uma roupa com ele, porque ele gostava de guerrear, gostava de lutar. Tanto que ele quer construir o templo, e Deus fala, você não vai construir, você é um cara que tem sangue nas mãos, você é um rei guerreiro. E eu acho que ele ficou muito triste, mas ele faz uma arrecadação e guarda. Aí ele vê toda aquela loucura do teto de Davi, Batseba, e nasce Salomão. E Salomão, que também os outros irmãos querem tirar o trono dele, sempre há conflito, sempre há problema, né? Nessas sucessões. Como que Deus escreve a sua história, ou melhor, a nossa história, né?
e ele não nos poupa da nossa humanidade e quis registrar isso na Escritura. Eu não sei em que momento em que nós cristãos começamos a vender uma imagem para as pessoas que nós somos perfeitos, que a nossa história é perfeita, que todo mundo ficava orando 8 horas por dia, as outras 8 horas lendo a Bíblia, e o que restava desse tempo eles vão fazer caridade. Não, você tem uma situação complexa de homens e mulheres pecadores e pecadoras, e que mesmo assim Deus falou, esse cara é segundo o meu coração. Perfeito, só Jesus. Não sei. Verdade. Deus não comunica a perfeição que é um atributo dele ao ser humano. Não comunica isso, nós não somos perfeitos. Então a nossa história é uma história de guerra, de problema, de queda, de falha, de pecado. Vem o Salomão. E o Salomão é o cara da monarquia. Salomão, para explicar a inteligência, Deus falou, ô Salomão, o que você quer para reinar? Eu falei, Deus sabe a história, hein? Eu quero questão de beisebol. Não, eu falo, eu quero sabedoria e quero inteligência para poder administrar o seu povo. E Deus gosta da resposta de Salomão. Cara, a interação de Deus com a humanidade é incrível, né? Como que Deus, para poder se mostrar, toma traços humanos, né? Nós chamamos antropopatia, antropomorfismo, quando fala as mãos de Deus, mas é só para a gente poder entender. Como se Deus não soubesse o que Salomão ia responder, o que haveria de acontecer depois. Né? Fala, você respondeu muito bem. Então, como você não pediu riqueza, não pediu para subjugar os outros, eu vou lhe dar tudo isso, mas inteligência e sabedoria. E, de fato, se pensarmos na Escritura, ele foi o indivíduo mais inteligente, mais sábio. E não foi suficiente para fazê-lo temente a Deus. Ele caiu, falhou. Eclesiastes tenta redimi-lo, talvez um Salomão velhinho que fala, dei mancada, e que volta para Deus. Eu gosto disso, né? Gosto de um Salomão salvo no final, assim. Gosto muito dele. Salomão é muito inteligente, é o mais inteligente. E ele estrutura, sim, o reino. Aí nós vamos ter uma monarquia do mundo antigo, pleno, em Salomão. Ele expande, ele faz alianças comerciais, ele enriquece demais o povo de Israel, Judá, enfim, o reino dele, toma uma proporção muito grande. Ele não era de chegar lá invadindo o outro reino. Chegava no reino Davi, chegava e falava o negócio seguinte, então muita espada aí, quem quer vir, vem, não, a gente vai, não, submete não, pega pelos os 3 lá, não, então eu vou sem espada, vou na mão. O Davi? Vem 2 com espada aí. E o Salomão não, falou, eu não gosto de guerra. O Davi chegou até a lutar do lado dos filisteus, né? Uma hora que ele estava fugindo do Saul. Lutava contra, ele lutava. O cara queria brigar, o cara era jiu-jiteiro, né? Ele quer brigar, quer finalizar os outros. E o Salomão não, ele chegava num povo menor ali próximo, que ele sabia que o poder militar dele massacraria o povo. Eu gosto muito de vocês, mas o reino de vocês é muito pequenininho, não desenvolve. Enriquecer isso aí, vamos crescer, né? Primeiro neoliberal da história. Vamos prosperar, vamos fazer um trabalho conjunto, vamos ter boas relações internacionais. Ele globalizou. Globalização não nasceu depois da queda da URSS, na década de 80. Nossa, agora, quando o Mikhail Gorbachev não sabe o que faz com a massa falida que ele recebeu dos antecessores. Ele globalizou. Vamos ter relações comuns. Aí o rei falava, mas você vai me trair. Não vou. Não, você tem uma filha aí, sei lá, ou você considera a filha aí que é solteira ainda, sim, eu caso com ela. E isso firmava uma aliança, e ninguém voltava atrás com isso, que era o negócio. Ele ia lá e casava com a filha daquele rei, fazia uma aliança. Aí alguém falou, não, então é realmente verdade o que ele falou. E daí ele chegava num outro povo lá e falava, não, mas eu casei com a filha. Mentira, as coisas deviam demorar muito, chegar o mensageiro fala, não, o outro rei, é verdade, até que o seu rei casou com a vida, fez uma aliança. Por isso que fala que o harém dele tinha, sei lá, 1.200 mil mulheres, porque eram casamentos aliançados, não era um cara promíscuo, ninfomaníaco, com dom juanismo, e que queria se relacionar com essas mulheres e passava... Não, eram alianças políticas. Então qualquer chefe tribal que queria casar a filha com ele e ele fazer uma aliança, ele fazia. Ele fazia alianças. Mas fazer uma aliança significava um intercâmbio religioso. E Yahvé chegou até esses povos, porque o nosso Deus é Yahvé. Por isso que ele tinha tantas mulheres estrangeiras, então. Sim, é aliança política. Tinha 800 concubinas, 300 esposas, né? Não lembro os números exatos, mas era E a concubina não era uma prostituta que ia servi-lo.
poderia ser a filha de um nobre, de fazer parte ali, né? Ele deve ter assim, vergonha, isso daí também deve ter escolhido umas 2, 3, que ele fala, não, essa tem que fazer parte. Então, que os cantares, um dia a gente vai falar sobre cantares, um livro bem polêmico, nos mostra uma coisa irônica, né? Ele quis a camponesa e falou assim, não, eu sou do meu amado é meu. Só estou indo para o teu palácio porque eu estou sendo obrigado. Mas não era um cara promíscuo, eram alianças políticas, esse harém gigantesco, esse monte de esposa, um monte de concubina. Mas né? o pessoal fala que o Salomão nos mostra que o fim é melhor que o começo. Por quê? Porque começou muito bem e acabou, né? O reino em si, até a queda dele, economicamente estava bem, mas ele estava bem perdidão, né? Por isso que eu gosto de um Eclesiastes que vem para Deus. Sim, misturou. Porque a aliança política previa uma aliança religiosa. E a Vé vai até esses povos. Mas a religião dos povos vem também dos judeus. E daí talvez ele é tão sábio, tão inteligente, que ele fala assim, gente, eu conheci a Vé, né? Já troquei uma ideia com ela. Não tem problema ali, eu adorar lá, beijar o Baal, beijar Astarote, o rei do sol, o Ra, sei lá, o que vai vir aí mais. Mas em algum momento ele também acabou se deixando levar. E essas mulheres ajudaram, sem sombra de dúvidas, porque a aliança política também era uma aliança religiosa. Mas ele, de fato, dá essa cara de reino. Né? Aí temos monarquia. Uma monarquia forte, em sentido de cidade-estado, construiu um templo, um baita de um templo. Tinha uma aliança com um rei que é famoso na história, que é o rei Irã de Tiro. Algumas pessoas vão chamar Irão, né? Vamos falar que é o Irão Abif, né? Vão dar até sobrenome para esse cidadão, que era um rei estrangeiro e que tinha uma capacidade de construção. Tanto que o Templo de Salomão, a arquitetura dele não é inventada da cabeça dele, né? É um templo de arquitetura compartilhada com outros povos, né? Então, veja, Deus não se preocupa se é quadrado, se é redondo. Ele fala, esse é o templo que eu vou morar. E a Bíblia até, ela descreve, né, com exatidão, né? Existe no Brasil uma réplica disso, não? A Igreja Universal, do Bispo Edir Macedo, fez, eu acho que é maior o dele, assim, é maior, acho que é maior, enfim, eu acho que uma réplica perfeita ele não consegue. Mas ele tentou se aproximar bastante. Até porque né? Nas descrições ali do Antigo Testamento, como o Lucas falou, ele tinha descrições bem detalhadas, inclusive o tipo de material, a medida. Parecido com a descrição do tabernáculo. E vocês já foram nesse templo aí? Eu tenho vontade de conhecer, porque ele traz realmente algumas coisas. Ele conseguiu trazer algumas coisas históricas, de itens de museu, então tem toda uma parte de museu lá. Tem bastante vontade de conhecer o Templo de Salomão, não no aspecto religioso, mas por curiosidade histórica mesmo, né? Se tornou um ponto turístico para São Paulo, né? Ele acabou atraindo turistas de várias religiões, até não religiosos, enquanto... É interessante, né? No mínimo interessante. Não, é bonito. Né? Tem um guia que é especializado, né? Vai te mostrar as roupas, ele tenta reproduzir as roupas dos sacerdotes exatamente como eram. Então, é legal, assim, acho que é válido enquanto história e curiosidade. Vamos respirar fundo aí, vamos lá. Salomão morre. Aí nós temos um problema. Estamos na página da monarquia, mas temos que virar, porque agora o reino vai se dividir. Ele morre mais ou menos em 930 antes de Cristo. Falando em 930, segundo a escritura, a gente vê assim aproximadamente, né, se a gente tentar somar, é difícil fazer essa conta, mas diz que Saul reinou 40 anos, que Davi reinou 40 anos, que Salomão reinou 40 anos. É muita coincidência, né? Na verdade não é coincidência, 40 anos para a Bíblia nem sempre precisa ser literal, mas significa um grande período de tempo. Entendi. Então, pode ser 40 anos literal? Pode, gente, pode ser o que você quiser. Mas 40 anos não sabe, precisa ser 40 anos. Não, já fica muito presunçoso. Então, que coincidência, né? É para fechar 120 anos antes do reino ser dividido. Você bota 3 vezes 41, e esse 3 vezes algum número que é simbólico para o judeu,
dá uma ideia de plenitude, de perfeição, assim como 1000, assim como 7. É coisa cabalística, mas é cabala mesmo, né? A gente tem que prestar atenção nessa hermenêutica e respeitar isso deles. Também que ajuda a nossa literatura, principalmente para o Apocalipse. Que você não fica doido com 144 mil, que é algo muito simples. Todos os povos e nações. 144 mil, todos os povos e nações. É só isso e mais nada. Ponto, acabou. Voltando lá para a ideia. 120 seria como se fosse o tempo, o ápice, o tempo, vou dizer perfeito, que não é uma ideia de perfeição, mas é o tempo que tinha que ser o melhor tempo possível. 40, muito certinha, é complexo, né? Mas acabou Salomão, acaba o tempo perfeito. Ele morre e é uma disputa interna pelo trono. O filho dele chama-se Roboão, e um funcionário dele chamado Jeroboão vão disputar. Mas Deus já havia falado, né, que ia dividir, que ia ter um problema e etc. E o reino divide. Você vai ter agora Israel é um reino e Judá é outro reino. Cada um com monarquia própria. Israel vai trazer para ele como capital a cidade de Samaria. Aí isso vai nascer um problema entre os samaritanos e os judeus lá no Novo Testamento. E os judeus vão trazer para si, o reino do sul, de Judá e do norte de Israel, de Judá vai trazer Jerusalém como sua capital. E como o templo estava em Jerusalém, é óbvio que Judá se sentia superior. Mas sim, foi construído um templo, sem sombra de dúvidas também, lá em Samaria, né? Tanto que é a crise da mulher no poço com Jesus. Falam que foi nesse monte, outros falam que é em Jerusalém, porque naquele monte, muito provavelmente havia um templo que foi construído pelos israelitas. Então nós temos Roboão, primeiro rei de Judá, filho de Salomão, neto de Davi. Legitimidade. Jeroboão era só um funcionário, não tinha legitimidade nenhuma. Aí o negócio fica ruim, eles não se entendem, às vezes querem brigar, às vezes querem se unir. A coisa, na divisão do reino já está muito ruim, uma degradação muito grande da monarquia. O povo de Israel vai sumir do mapa em 722 a.C. Como eu disse, né? Pode ser 720, pode, 715, pode. Século VIII a.C. Havia uma nação muito poderosa nessa época, tinha uma ideia de dominar os outros povos. Não queria fazer acordo, não, queria passar o carro por cima. Os assírios chegam lá, vão ter uma série de guerras, dado um momento, vamos arrebentar tudo. Isso é da Babilônia, não? A Babilônia vem depois. Sim. Então, os babilônios, inclusive, que dão um pau nos assírios. Você vai ter essa transição, né? Egípcio, Sumério, depois vem Assírio, depois vem Babilônia, depois vem os persas, aí vem Alexandre o Grande e fala, ganhei de todo mundo. Aí vem os romanos e fala, espero que você não manteve o que você construiu. Nessa época, o top 10 eram os persas. O São Paulo Futebol Clube, não? O melhor time do Brasil. E aí chegou lá e falou, vamos arrebentar com tudo. E de fato, eles invadem a Samaria, matam um monte de israelita, levam um monte de escravo, dispersa outros, traz pessoas de outros povos que não gostavam deles para morarem ali. Falou, agora é de vocês, faz o que vocês fazem até. E os assírios eram bem destruídos, eles eram destruidores, eles eram cruéis na guerra. Ficava tudo, matar todo mundo. Tinha aquela coisa, eu me rendo, não, mata ele. Tanto que isso vai ser um problema lá depois em Nínive, né? Que foi uma das capitais dos assírios. 722, então, do século VIII a.C., Israel some da Bíblia e não se fala mais Israel. Você não vai ter mais Israel. Mas cita Israel, sim, como uma ideia para o povo de Deus, mas não esse Israel geográfico, esse Israel étnico, esse Israel que dividiu de Judá e se tornou uma cidade-estado independente nesse momento, com monarquia, com sacerdócio, com templo, etc. Você vai ter essa ideia de Israel no Antigo Testamento, depois já da queda deles, mas com o povo de Deus. Tanto que ora Judá vai ser chamado de Israel às vezes. Questão literária, né? Mas esse país desaparece. Alguns israelitas vão fugir para Judá e vão se estabelecer ali. Eles somem. Eu acredito que muita gente em Judá ficou feliz. Vem lá. Porque profetas, tanto de Israel como de Judá, e talvez uns que já tinham profetizado
tanto para Israel quanto para Judá, disseram: vocês estão totalmente depravados na religião, na sociedade, nas finanças, no templo, os profetas, sacerdote, o rei, eles estão falando tudo. Falando, tá um fio de cabelo de vocês que escapa. Mudem, se convertam, senão Deus vai mandar o exílio e vai acabar com vocês. Vocês vão ser levados da nação de vocês, vocês vão ser escravizados. Aí o que eles traziam à memória? O Egito. O castigo é o Egito. Aí o pessoal que usa de então o nosso povo foi escravizado pelo Egito, uma nação oprimiu a gente. Esse é o castigo, uma nação vir e oprimir. Né? Deuteronômio fala, quando ouvires um povo falando língua estranha, aí se prepara que vem chumbo. Né? Então é a volta ao Egito. Aí quando acontece no século VIII em Israel, os judeus de Judá falam: viu, não era pra gente, era para eles que eram os pecadores. E descansa. Vamos continuar farreando aqui. Os israelitas desaparece que a Bíblia não fala mais neles, mas com certeza uns fugiram, uns estavam em Judá. Uns morreram e outros ficaram escravos. Isso, a maioria foi escravizada, morta de maneira bem cruel. Permanece Judá, e a Bíblia vai dar foco em Judá. Judá tem uns reis bons, uns reis ruins, mas a maioria é bem pica-fundo, que distancia da lei de Deus, traz idolatria, enfim, dá problema. Aí chega o dia deles também, acharam que a profecia era só para Israel. Aí a Babilônia, que tinha dado um pau na Síria e assumido o poder mundial daquele miolo, porque eles achavam que o mundo era aquilo. Né? Sim. O Ocidente achava que o mundo era aquilo, enfim. Os babilônios, eles são mais suaves do que os assírios, então eles invadem lá e falam: vocês são fraquinhos para nós. Então eles deportam todas as pessoas ricas e importantes, sem fazer muita guerra, só matam uns 2, 3 para mostrar que são poderosos. Depois deportam mais uma galera. E eles tiram o rei fica um refém deles lá na Babilônia, e eles colocam um rei em Jerusalém, ou Zedequias ou Sedecias, depende da versão que você usa. Só que é um rei posto, que era o tio. Né? Aí o profeta Jeremias vai dizer para esse rei, é a mão de Deus pesando sobre vocês. Se submetam, a Babilônia é a vara de Deus, vocês nas costas de vocês estão apanhando, porque é o castigo de Deus. Não vão fazer motim, se submete. O que o cara faz? Junta uns 3, 4 povos ali também, fala: não, vamos se subordinar, porque o Egito vai ajudar a gente. O Egito era o grande rival dos babilônios nesse período. O Egito já estava... não aguentava nem nada. O Egito já estava com seu exército bem defasado, já tinha tomado um pau dos babilônios em Carquemes no século VII, né, numa batalha que eles tiveram importante ali. Enfim. Então, o que o rei faz? Faz uma aliança contra. Quando Nabucodonosor sabe disso, ele vai com força total. Ele faz o cerco em volta de Jerusalém. Ninguém entra, ninguém sai. Na hora que eles estiverem tudo doentes, morrendo de fome, brigando entre eles, a gente só entra lá e arrebenta tudo. O cerco de Jerusalém em 586 a.C. Quem já não tinha sido levado, agora é levado escravo. Muitos morrem, outros tinham morrido de fome, de doença, etc. Imagina um povo fechado ali, com uma água contaminada. Daí não tinha muita noção de higiene, né? Falta de comida. A coisa ficou terrível. Né? Em 586, vamos dizer século VI, cai Judá. Só que Judá continua na história, né? Aí os babilônios acabam tomando uma pancada dos persas, que se tornam o rei poderoso da época, o reino poderoso da época, né? Os persas ganham dos babilônios, ou babilônicos, enfim. E o rei persa, ele não queria ficar trazendo gente para o reino dele para ser escravo, porque ele fez uma conta e falou: é caro manter escravo, eles têm que morar, eles têm que comer, manda esse povo para a terra deles. E a gente já faz uma aliança política com eles também. 539, o rei Ciro faz um decreto: voltem para a casa de vocês. Então eles são libertados da Babilônia e começam a voltar. Aí você tem a reestruturação de Judá, uma cidade destruída, arrebentada, com muito estrangeiro morando ali, com muito problema. Eles começam a reconstruir a muralha, começam a reconstruir o templo, reconstruir a sua identidade nacional. Aí vem primeiro e segundo Crônicas, que foi escrito nesse período, para eles relembrarem a história e o idioma. Quem nasceu no exílio, né, lá na Babilônia, falava muito mais o aramaico do que o hebraico. Então eles tinham dificuldade com o idioma. E foi quando os sábios, os intelectuais, ainda que lembravam o hebraico, começaram a escrever toda a Bíblia, todo sistematicamente. Havia coisas escritas antes, sim, Deuteronômio, por exemplo, é achado. Enfim. Então já havia muita coisa escrita. Mas agora vamos escrever tudo. Vamos manter isso.
Então, a escrita da Bíblia se dá realmente no século V. A coisa mais formal, a maior parte dos livros acaba sendo Por isso que escrita. eles acabam repetindo ali em crônicas algumas coisas. Sim, porque primeiro e segundo Reis está em primeiro e segundo Crônicas, mas sob o ponto de vista de quem estava. Tanto que você vê que Crônicas poupa bastante alguns erros, algumas falhas, e coloca o povo muito mais triunfalista, muito mais, vamos dizer, mais triunfalista, né? A narrativa de Crônicas do que de Reis, né? Eles dão uma aliviada ali. Enfim, mas é resgatar a história nacional. E biblicamente, a gente para ali. Nós paramos nesse período em que eles estavam sob o poder dos persas. Não tem mais inscrição depois disso. A gente vai ter elemento grego, mas em escrita, em influência linguística, em alguns pedacinhos das crônicas e em Daniel, principalmente no livro de Daniel, que pressupõe que algumas coisas, então, de Daniel foram escritas, talvez a tradição oral foi registrada, ou que parte deles realmente foi escrito mais tardiamente, que você vai ter alguns greguismos ali nos escritos de Daniel, mas é o máximo que a gente tem. Daniel vai falar de povos sucessivamente, que vai encaixar muito bem com os persas, com os gregos e talvez com os romanos. Mas encerra-se ali. Mas a história não para ali. Tem 2 livros que nós chamamos de livros apócrifos, que estão lá na Bíblia dos católicos no Antigo Testamento, chamado primeiro e segundo livro dos Macabeus, que são livros importantes, historicamente falando. Não são inspirados pelo Espírito Santo, mas têm valor histórico. Por quê? Os persas estão ali, aí os persas de vez em quando vão lá incomodar os gregos. Tinham algumas batalhas, ficavam por ali mesmo. Alexandre o Grande, o Macedônio, não, agora eu vou detonar o mundo todo. E ele de fato faz isso. Vai vencendo os persas, vencendo os persas, até que a Grécia assume tudo. Ele ia construindo as Alexandrias, ele não mexia em nada da cultura, da religião, só falava, eu que mando. Mas até ele voltar lá naquele lugar, a administração já estava bem estranha. Ele era dominador. Eu acho que esse era o propósito de vida dele. Vou dominar, vou conquistar, e de fato o fez. Ele morre cedo, se de doença, ou se, como dizem em Minas Gerais, se de morte morrida ou de morte matada, ele morre cedo. O reino dele é dividido entre seus 4 generais, que já não tem o punho, já não tem a força, não tem a estratégia. O reino fica meio declinado já ali. Desses quatro generais, cada grupo pega uma parte, e essa região aqui de Jerusalém, né, da Judéia, fica ora com os Ptolomeus, ora com os Seleucidas. Aí ficava entre o Egito e essa região. Até que, já ali no século II, né, já bem próximo de Jesus, e o livro de Daniel vai falar sobre isso, bem antes de acontecer, que se levanta um rei miseravelmente grego, né, que é o Antíoco Epifânio, e esse cara é muito cruel. Quando ele domina, ele chega para os judeus, que até certo ponto tinham alguma liberdade religiosa com os gregos, não interferiam muito. Ponto importante, eles não tiveram mais rei depois do retorno para Jerusalém, que eles voltam em 539, fala 539, mas aproximadamente, dos persas. Eles não têm mais rei, não tem mais monarquia, a monarquia acaba. Eles são governados muito mais pelos sacerdotes nesse período. E os sacerdotes que governam. E esse período que tem vários profetas ali, que está no Novo Testamento? Antigo. No Antigo Testamento é antes. Eu não digo assim, dessa parte da reconstrução até Jesus, que a gente tem vários livros no Antigo Testamento dos profetas. Não, mas os livros dos profetas são antes antes do retorno, antes do exílio. Pelo menos os grandes livros, né? Jeremias antes e durante, Ezequiel durante, Daniel durante, Isaías antes, depois você vai ter Ageu, que é depois, Malaquias depois, Zacarias depois, não lembro todo mundo foi para Abacuque antes. Então alguns, então. Isso. Amós antes. Então, nesse período persa, a gente não tem muito até o livro de Esther, que também, historicamente, a gente tem que aceitar pela fé mesmo em Cristo, que é bem ensinado. Aí logo é nomeado Herodes o Grande, acho que em 40 e pouco antes de Cristo. Eu realmente tem as datas aqui nesse livrão, mas não acho data importante, acho acontecimento. Aí Herodes o Grande vem, ele é um rei idumeu, um rei estrangeiro, cruel e bem louco. Então ele é posto como rei ali, ou mais abaixo do poder
romano. E aí começa o Novo Testamento, antes do Novo Testamento acontecer, né, com a nomeação de Herodes. Depois aquele golpe romano, enfim, aí nós vamos ter o Augusto César, que se torna o primeiro imperador, dá um golpe lá no Senado, mas o Senado continua. Falar de Roma é sempre complicado também. Até que vem Jesus. Aí falam que ele nasceu no ano 0, mas outros falam, não, ele nasceu no ano 4 antes dele mesmo. Eu falei, gente, mas que discussão que é essa, né? Não, porque quando Herodes estava assim, aconteceu isso, foi no ano 4. Eu falei, tá, que seja ano 0, seja ano 4, seja ano 7,5, né? Portanto, Jesus nasceu. Aí nós temos Jesus que entra nesse momento. Primeiro, alguns historiadores vão concordar que eles chamavam a paz romana, que Roma estava trazendo paz para uma região que foi extremamente conturbada. É verdade em partes, que eles traziam paz à base da espada. Uma paz estranha. O pessoal ficava quieto, porque realmente, militarmente, a organização de Roma era muito boa. Só não derrubaram os partas, que estavam mais ao oriente ali. Também não temos muitos dados históricos, como que os partas seguraram essa potência mundial por muito tempo. Há uma especulação. Precisa até estudar isso um pouco mais a fundo, que ajuda algumas passagens do Novo Testamento também. Então, o Império Romano era soberano sobre aquela região, o sistema político deles era muito inteligente, né? Tinha um prefeito, tinha um governador, tinha umas legiões, então eles negociavam com o povo também, não eram impositores. Os judeus tinham um monte de exceções, um monte de concessões que eles conseguiram. Então, havia uma paz imposta, mas realmente não era o paraíso. E é nesse período, então, que Herodes governa toda aquela área da Judéia, que não era um rei judeu, não é um rei que foi coroado, é um rei que foi colocado por Roma para administrar aquela região. Mas ele não podia ter um exército grande, ele podia só ter uns guardas ali para fazer a segurança dele. O poderio militar era romano, e eles guardavam muito bem aquela região pelas suas legiões, pelos seus generais. E Jesus nasce nesse período de uma Jerusalém, de uma Judéia dominada por romanos, com muitos messias acontecendo ali. Tinham muitos messias. Eu falei, eu sou o Messias, o esperado do Antigo Testamento. Não, sou eu. Tinham pequenos grupos que se subordinavam contra Roma e eram massacrados. Então, é esse período que Jesus nasce. E aí é onde a gente encerra essa prosa gigante que nós tivemos. E acreditem, para gravar isso num podcast é quase um milagre. A gente pulou muita informação. Foi resumida bastante história aí. Então nós pensando nos patriarcas, foram 2000 anos de história e de transformações sociais. Verdade, muito bacana. Muito legal. Muito massa. Muito bacana mesmo. Para ter uma noção boa. E é na verdade, uma dança de poder, né? Poder na mão do povo, passa para outro e vai para outro. É uma trama digna de cinema. Show de bola! Anderson, obrigado pela aula. Realmente, foi uma aula de história. Muito obrigado. Realmente foi. Espero que o pessoal de casa aí tenha aprendido muito. A gente aprendeu aqui. É um panorama muito interessante. E agradecemos aí por ter. Se tiver alguma dúvida aí, pode deixar nos comentários, né? Claro, temos claro. o Instagram também, Avanco Podcast. Isso aí. E temos o Instagram da igreja também, né? @IP Blumenau. IP Blumenau. Fechou. É isso aí. Fechou, Anderson? Valeu, gente. Muito obrigado. Espero que vocês assistam pelo menos no 2x, não precisa pôr no 3x, não, senão você não vai entender o que a gente fala. Assistam aí. Assistam aos poucos. Assiste 15 minutinhos por dia, 10 minutos por dia, mas assista. Se você quer interpretar o Antigo Testamento corretamente, você tem que entender essa fundamentação histórica. É legal. Senão, então você fica boiando, né? Você lê a Bíblia, mas fala, meu Deus, o que está acontecendo agora? Então é importante, eu acho importante. Com certeza. É isso aí, pessoal. Então, até o próximo vídeo aí. Vai ser a segunda parte daí. Valeu. Até mais, pessoal. Até a próxima. Tchau.